18 de outubro de 2015 e nós vamos começar o estudo da carta de 1 João. O senhor já leu 1 João? Um pouquinho só. Um pouquinho, o senhor já botou lá no finzinho da Bíblia. Agora aprendendo desde o final do princípio, né? Eu ganhei um Novo Testamento que o pastor me deu. É verdade. Então, estou aprendendo agora a ler. Ele é o contrário, é o judaico, né? Você já leu 1 João? Sim. Uma passagem ou outra a gente conhece, né? Confessar os nossos pecados, maior que ele está em nós que ele está no mundo. Já tem um monte de anticristo por aí. Nós amamos que ele nos amou primeiro. Tem vários assim que a gente já é familiarizado. Mas o bom mesmo é estudar. Versículo por versículo, dentro do seu contexto. Bom dia. Essa é minha filha. Tudo bem? É a América, o nome dela? América do Sul. E o senhor é do sul. Porque tem a América do Norte e do Sul. Mas então estamos dando início ao estudo de 1 João. Melhor do que ler e estudar. Porque aí você fica inteirado do contexto da carta. Por que a carta foi escrita. Por exemplo, se o Isaac não estiver doente, não faz sentido eu mandar para ele uma cartinha, um bilhetinho falando só, estimo melhoras. Melhorar de quê? Se não for aniversário dele, para que eu vou mandar um cartão para ele falando só feliz aniversário? Se não for o casamento dele, ele vai mandar convite para nós de quê? Então cada carta, cada recado, porque existe até bilhetes aqui nas escrituras, que a carta de Filemão é um bilhete. O Onésimo levou assim no bolso assim. Então cada carta tem um propósito. E a carta de 1 João, se ela foi escrita, é porque tinha um motivo para que ela fosse escrita. Então o estudar é isso, é a gente saber qual que é o motivo da carta e a gente dar um zoom, se aproximar do conteúdo, estudar as palavras, estudar aquele texto, buscar através do Espírito Santo o entendimento de o que é que o escritor quis dizer quando ele escreveu o que ele escreveu, porque muitas vezes a gente faz a Bíblia falar o que ela não quer falar. A gente tem que deixar a Bíblia falar porque a gente ouve o que é que Deus está pensando. Então o nosso propósito aqui é esse. A carta de 1 João é uma carta curtinha, são 5 capítulos apenas, mas de um conteúdo muito rico e muito profundo. Então que o Senhor nos dê iluminação. Isso aqui é uma oração. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos dê entendimento, e que o Senhor Jesus Cristo, através daquele Espírito que nos enviou para que pudéssemos aprender através dele, nos dê entendimento, e que esse entendimento se torne também uma prática nas nossas vidas, para que a gente possa ser abundante e operoso na obra do Senhor, assim como Ele gosta e quer. Amém? Então, qual que é o contexto da carta de João? A epístola de João. Vamos ler alguns versículos primeiro, só para a gente... Não vamos ler a carta toda, apesar que seria até possível, porque ela é pequena, mas vamos ver aqui... Vamos ler o capítulo 1. Eu pensei em ler de 1 a 4, mas já que são só 10 versículos, vamos ler o capítulo 1 inteiro, porque ele é interessante. Ele já meio que resume tudo que vai acontecer ao longo do restante. 1 João, capítulo 1, verso 1. Diz o seguinte: o que era desde o princípio. Aliás, eu vou saltar o versículo 2, porque o versículo 2 é um parêntese, né? Ele é importante também, mas só para a gente pegar o fim da meada. Vou pular o versículo 2, não fica assustado não achando que está faltando ele na minha Bíblia. Eu faço isso no estudo. O que era desde o princípio, o que temos ouvido
o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Bom dia. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Completa. Viu, irmã? Nós estamos dando início a isso do 1 João. Amém. Então é 1 João 1. Agora nós já estamos indo com 1,5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. João, o apóstolo, o último dos apóstolos a ir para a glória, a morrer. Todos, aqui nós já estamos segundo os estudiosos, porque a carta ela não fala de tempo. Ela aliás, ela nem tem destinatário e nem fala quem está escrevendo. Observa, se você comparar com as outras cartas, Paulo, apóstolo por meio de Jesus Cristo, Timóteo, aos irmãos da igreja tal, o Tiago, o Pedro fala aos da diácono. A carta de João, ela não fala quem é o remetente, o escritor, não fala quem são os destinatários, não tem referência de tempo, né, de um evento histórico para que se possa situar. Foi antes do Brasil ganhar a Copa, foi depois. Foi antes do templo ser destruído, foi depois. Foi antes da Dilma ser eleita. Porque tem cartas que falam isso. No 6º ano do rei Uzias. Aí Isaías continua escrevendo. Muitas cartas, muitos livros têm referências que permitem os estudiosos localizar. A carta de João não tem. Mas a tradição, porque existiram todos os apóstolos já tinham morrido, aquela primeira geração já tinha morrido, porque segundo esses estudiosos, essa carta foi escrita ali no final do 1º século, ano 80, 85, 90, ela só não foi escrita antes de Apocalipse, porque Apocalipse foi a última carta. Essa daqui é uma das penúltimas, né? Quase que é penúltima. Então foi escrito muito tardiamente, já no final do 1º século. Toda aquela geração praticamente já tinha morrido. Cristo já tinha morrido e ressuscitado, Pedro já tinha morrido há uns 20 e poucos anos antes da carta ser escrita. Paulo também já tinha morrido, ele morreu ali no ano 60 e alguma coisa, então já tinha umas 2 décadas também que ele tinha morrido. E João foi o último que sobrou de todo aquele grupo inicial. Aqui a igreja, nós terminamos de estudar a história da igreja com o pastor Geraldo, a igreja já estava entrando na época que os estudiosos da história da igreja chamam de patrística, né? A época dos pais da igreja, é a época daqueles que conviveram com os apóstolos, aqueles que foram os discípulos imediatos dos apóstolos. É a segunda geração da igreja. Nós estamos aqui na transição
do final da era apostólica para a época dos pais da igreja, que eram homens, que Paulo fala isso na carta a Timóteo, que o que tens ouvido e recebido transmite a homens idôneos, para que eles também passem para outros, que é o trabalho da igreja, né? O Senhor nos dá a oportunidade de estar aqui falando da palavra, vocês estão ouvindo a palavra, você pode pensar que não, mas daqui uns 40 anos você vai estar falando para uma outra geração. O senhor já viu isso um monte de vezes, né? Pessoas que hoje são jovens, por exemplo, eu vi muitos jovens aqui ontem, que alguns nem eram nascidos quando eu ministrava lá na outra igreja. Aquela menina mesmo de 12 anos, filha da Valéria. Eu dava ensino para os pais dela. Na realidade tinha o Rafael, tinha aquela garota e tinha a outra, a Gabriela. Eu não lembro o nome deles. Eu guardei do Rafael porque o Rafael como é que chama? Quando eu falo, é chará do meu genro, né? O nome do genro eu já me esqueço, o Rafael, o PH. Então, eu já vi isso também acontecer. Eu tenho 30 e poucos anos de nascido de novo. Eu já vi pessoas a quem você dava escolinha dominical, eram garotinhos de 9, 10, 13, 15 anos, hoje estão dando escola dominical. E eles vão estar falando da palavra para pessoas que depois eles vão ver também. Isso é assim que o Espírito vai trabalhando, ele vai transmitindo a verdade de geração em geração. Então a era apostólica vinha acabando. João é o último dos apóstolos, e ele teve aqueles que conviveram de perto com ele. Paulo tinha Timóteo, tinha tantos outros que são citados nas cartas. Pedro tinha Marcos, que era um sobrinho dele, e na realidade o Evangelho segundo São Marcos eu deveria chamar Evangelho segundo São Pedro. Foi o Pedro que ditou para o Marcos. Uma humildade dele é tanta que eu falei, não, qual foi o seu nome? Eu não estou preocupado com fama. Na realidade o conteúdo, porque o Marcos ele era muito jovem na época que Cristo teve seu ministério. Inclusive ele deve ter pedido licença por tio, porque quando Cristo foi levado, preso para ser julgado e crucificado pelas autoridades judaicas, romanas, etc. Tem uma citação no livro de Marcos que é interessante, que fala de um jovem, um adolescente, que ficou acompanhando as coisas que estavam acontecendo cobertas de um lençol. Já leram essa passagem? Já li. E quando eles falaram, tem mais um dele ali, ele largou o lençol para trás e saiu nu correndo. Esse rapazinho é o Marcos. Ele muito provavelmente falou, tio, pode colocar isso que me aconteceu, a minha experiência aqui no livro? Pode. Aí o tio dele, que estava ditando para ele o Evangelho, permitiu que ele colocasse essa inserção literária e ficou que a gente conhece como Marcos. Então, Marcos, ele aprendeu de perto do seu tio Pedro, vários aprenderam aos pés de Paulo, Ambrósio e vários outros que são citados na época dos pais da igreja, aprenderam com João. E o Evangelho, ele já vem se espalhando aí há uns 60 anos, mais ou menos de acordo com a época provável que essa carta de 1 João foi escrita. Porque além de eu estava falando no Pedro, o vento virou aqui com a Pedro. Quando essa carta de 1 João foi escrita, Jesus Cristo já tinha ressuscitado há uns 60 anos, os apóstolos já morreram, João era o último. E o Espírito Santo está preservando João exatamente para os últimos fights do primeiro século. Ainda faltava a revelação da consumação de todas as coisas das Escrituras, que é o livro de Apocalipse, e existia um problema sério acontecendo no final do primeiro século com relação à doutrina. A doutrina. E é João que vai escrever as cartas que vão combater essa heresia. A palavra heresia significa opinião,
significa opção. Para quem convive com essa igreja aqui, e já conviveu também com os ministérios que deram origem a essa igreja, esse grupo que aqui se reúne, mesmo que o pastor Geraldo já falou muito sobre isso, ele já citou muito a tal da astrologia. Quando você fala assim, eu acho, aí pode ser que sim, pode ser que não. A dona Adélia fala assim, eles já estão lá a caminho da rodoviária. Então, assim, você fechou a porta? Eu acho. Aí já você não fica muito tranquilo, porque pode ser que fechou, pode ser que não fechou. Eu acho que eu fechei. É igual o japonês. Sim! Você nunca viu o japonês falando assim. E aí? Você crê em Jesus? Talvez! Né? O japonês ele sempre fala assim. Não, né? É difícil você ver o japonês assim. Talvez sim! Então, Cristo era dessa turma, né? Do sim, não, não. Né? Porque a doutrina, ela te dá firmeza. A doutrina, ela te dá, é a verdade. A verdade, não existem duas verdades. Você tomou café hoje? Sim, não. Você é homem? Sim, não. Ué, é ou não é? A verdade é uma só, não existem duas verdades, três verdades, várias verdades. É uma verdade ou não é? Você está empregado? Tô, não tô. Ou tá ou não tá. Né? Então a verdade é uma só. Então estava surgindo uma heresia. A palavra heresia, ela significa uma opção, uma opinião, um acho. Porque aquela geração de pessoas que comeu peixe com Jesus, né, que tomou sopa com Jesus, né, que viu Jesus, que abraçou Jesus, que beijou Jesus, que suou com ele, a multidão apertando Jesus ali, os apóstolos segurando. Não tem situações assim, porque as multidões seguiam Jesus. E teve até uma situação em que Jesus falou: opa, encostaram em mim aqui e me tomaram um pouquinho de poder. E o Pedro falou: encostaram você? Você está no meio da torcida do Atlético? E alguém, lógico, está todo mundo encostando, esbarrando, não tem como saber não. Né? Eles eram os guarda-costas ali que estavam segurando. Então, aquela turma que conviveu com Jesus, que dormiu, né? Vigia e ora aqui comigo, quando voltar porque ele estava roncando, né? Um ouviu o ronco do outro. Esse Jó é o mesmo do Evangelho. Oi? É o mesmo do Evangelho de São João. É o mesmo do Evangelho de João. João escreveu 5 cartas: o Evangelho de João, 1ª, 2ª, 3ª João e Apocalipse. Inclusive, vocês vão ver que a linguagem da 1ª João lembra o Evangelho de João. Os termos que ele usa, luz, né? Até o princípio dos princípios são parecidos, porque quando você vai lá no Evangelho de João, é o estilo, né? Eu, por exemplo, eu tenho esse estilo assim, meio tímido, meio introvertido, né? Esse meu jeitinho, né? Assim, vergonhoso. Já tem pessoa que é mais espontânea e tal. Tem gente que pela carta, uma menina se declara estar apaixonada pelo Joel. Aí escreve, vão dizer que é uma mineira, uma caipira, que ele escuta todo dia sem falar: nós vai hoje estudar? Aí, né? Aí ele recebe um bilhete com a letra da menina, anônimo, escrito assim: Joel, nós vai namorar? Ou seja, ele já sabe quem escreveu aquilo ali, porque ele já conhece o estilo literário daquela garota, já fez muito para a casa junto, etc. Já sabe os erros em português que a pessoa conhece. Então, não é até por música, porque a música é uma poesia, é uma crônica, é algo escrito, só que musicado, né, cifrado. Quando você nunca ouviu
certa música que você escuta, isso é legião urbana, não é? Pelo jeitão, pela letra, né? Pelo jeito que as expressões são colocadas. E a mesma coisa acontece com os escritos que estão as cartas, os livros. Você vai lá em Evangelho de João, ó, no princípio era o verbo. Aí você vai em 1 João, o que era desde o princípio. Então você já vê que tem um estilo. Não existe, o autor não colocou o nome na carta, mas esses pais da igreja, essa segunda geração que conviveu com um pezinho ali, né? Essa geração que conviveu com os apóstolos, né, com as últimas décadas do primeiro século, dão testemunho que foi João, e dão testemunho da época, e dão testemunho do porquê. E nós estamos no porquê. Então, à medida que o Evangelho foi se espalhando, né, recebereis poder, vou descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis meu testemunho. Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E 60 anos depois, o Evangelho já estava razoavelmente espalhado por todo mundo, conhecido da época. O Império Romano, com as suas facilidades, que foi providência de Deus, as estradas que os romanos construíram, a unidade a unidade linguística, era o grego, né? Era como que a globalização da época. Na realidade, a globalização que a gente vive hoje remete, né? É um revival dessa globalização que existia na época. Naquela época de Cristo, isso foi providência de Deus. O Evangelho foi fácil de ser disseminado, porque todo mundo falava catalão e grego, português e grego, espanhol e grego, inglês e grego. O grego era a segunda língua de todos os povos, porque os romanos, quando conquistaram o mundo, eles foram levando a cultura grega junto. Eles foram levando a língua grega junto. Porque quando acho que todo mundo que estudou aquela estátua do Daniel, vieram os babilônios, depois vieram os medo-persas, depois vieram os gregos. E após os gregos, os romanos. Mas quando os romanos, que eram um povo muito prático, era um povo muito mais ocupado com a funcionalidade das coisas, não era um povo muito filosófico, né? Quando eles conquistaram o mundo que já havia sido conquistado pelos gregos, e o grego é um povo mais filosófico, mais pensante, mais curioso, ele quer saber o porquê das coisas. Quem tem filhos, eu estava citando isso ontem, tem aquele menino que pergunta, mas pai, por que não tem um menino que pergunta mais? O senhor tem algum neto ou filho que é desse jeitão assim? Ô pai, por que a chuva cai, mas não sobe? Pai, por que a pedra é dura, mas não é mole? Pai, eu era assim, eu era chatinho desde pequenininho. Eu dei o testemunho da minha chatura aqui, eu era o perguntador. No caso lá dos meus 3 filhos, a perguntadora é a Raquel. Ela é a curiosa, é a pensante. E os romanos eram mais práticos. Então, quando os romanos conquistaram o mundo grego, eles já encontraram toda uma estrutura da parte teórica pronta. Eles não destruíram aquilo, eles não são bobos. Eles já encontraram tudo mastigadinho e falaram, vamos lá tocar. Até os historiadores falam que, no caso, o conquistador são os romanos e os conquistados são os gregos, né? A cultura helênica. Os historiadores falam que os conquistadores foram conquistados pelos conquistados. Eles conquistaram na parte militar, mas eles foram conquistados intelectualmente, em termos de cultura, em termos de religião. Eles pegaram todos os deuses gregos e colocaram nomes romanos. Então já está tudo pronto. Eu vou rasgar para fazer de novo. E isso preparou o mundo para o Evangelho. Então o Evangelho, 6 décadas depois de Cristo ter ressuscitado, já tinha se espalhado muito. Só que quando o Evangelho chega numa determinada cultura, num determinado povo,
aquele povo já tem a sua forma de pensar, já tem a sua bagagem histórica, já tem o seu jeitão de fazer as coisas. E o Evangelho, ele é multiforme. O multiforme, ele é padronizador no aspecto espiritual, no aspecto de que existem verdades que são intocáveis. A verdade a respeito de Cristo, a verdade a respeito da salvação, mas existem coisas que são relativas. Existem coisas que o Evangelho traz uma adequação sem impor uma padronização. Esses dias mesmo eu estava lendo a respeito do Hudson Taylor, não sei se vocês já ouviram falar. O Hudson Taylor foi um inglês que foi lá para a China evangelizar. Isso lá no século XIX, nos anos 1800, alguma coisa assim. E quando ele chegou na China, até hoje é meio que assim. O Cliff está lá e ele já nos deu testemunho a respeito disso. Os europeus, quando chegam na China, eles ficam praticamente no litoral. No litoral. Hong Kong, Macau, mais nas cidades litorâneas. Porque a China é imensa. A China é muito maior do que o Brasil, em termos territoriais. E existe uma variedade de dialeto, de línguas menores, apesar que o mandarim é a língua oficial, mas existem milhares de dialetos. Então, de acordo com a região onde você chega, se eles também não falarem mandarim, você não tem como se comunicar. É como você chegar lá em Montes Claros, lá eles têm um jeito de conversar. Aí você chega em Nanuque, é outro. Aí você vai para Juiz de Fora, é outro. Dentro do mesmo espaço, Minas, assim, tem vários dialetos e uma língua oficial. Então, os europeus não se aventuravam ao interior da China, tanto quanto arriscaram, né, em todos os sentidos. Mas esse Hudson Taylor tinha um chamado para ir para o interior da China. Tanto é que ele fundou, existe até hoje, as missões para o interior da China. Ele foi o fundador disso, ele foi o pioneiro, ele foi um dos primeiros aí. E quando ele chegou lá, o inglês, com a sua característica cultural, que foi levado para os Estados Unidos e que chegou de tabela até aqui, no Brasil também, que diz que o padrão indumentário do crente é terno e gravado. O nosso pastor até só usa em momentos mais especiais, mas o senhor que é um pouco mais antigo na fé, o senhor sabe que até pouco tempo atrás era exigido, era praticamente pecado pregar se não fosse de terno e gravata. Tinha que ser, não era? Era sine qua non. Você praticamente perdia a salvação se você não fosse para o culto de terno e gravata. Eu lembro quando era pequeno, eu conhecia crente, é aquele pessoal que usa saia grande, terno e gravata, e anda com a Bíblia do braço. Era um padrão que veio dos anglo-saxões. Então, quando os ingleses chegaram na China, eles chegaram lá de terno e gravata, e os chineses não convertiam, eles só riam. Aliás, o Cliff diz que assim é à toa, né? Você lembra dele dando testemunho? O Cliff anda na rua, o pessoal fica rindo, porque ele é alto, e o pessoal lá tem a estatura mais baixa. É um pessoal risonho, gosta de rir. E os anos se passando, o ministério acontecendo, e o pessoal não convertia, só ficava rindo. Eles achavam os ingleses engraçados, que era aquela peteca, né? Terno, assim, uma coisa meio engomada. Eles achavam as roupas dos ingleses estranhas, engraçadas. Aí o Hudson Taylor caiu a ficha. Ele falou assim: esse pessoal está prestando mais atenção no jeito como eu me visto do que na mensagem que eu quero levar, que é Cristo. Ele vestiu roupa de chinês, pôs tamanquinho, pôs vestido, né, a sopa lá que eles usam, e entrou para dentro da China e começou a produzir fruto. Só que os ingleses começaram a criticá-lo, falando que ele estava pecando, que era errado.
que ele não estava usando terno, que ele estava usando roupa de chinês, né? Pregando com roupa de chinês, com aquele chapéuzinho que parece uma bateia na cabeça. Mas só que o fruto começou a aparecer e os ingleses começaram a perceber que ele tinha razão nesse aspecto. Você tira o que está atrapalhando, é até uma certa homilética isso, né? Você tira o que está atrapalhando o entendimento daquilo que você quer falar, que você facilita a aceitação da mensagem. A partir do momento que ele começou a se vestir como um chinês para pregar para os chineses, eles começaram a prestar atenção no que ele estava falando. Aí os ingleses que antes o estavam criticando passaram também a se vestir igual chinês para ir lá pregar e começou a aparecer fruto. E essa missão tem como característica esse respeito cultural. Dependendo do povo que se vai evangelizar. Isso lá, esse ramo missionário desde o século XIX, dependendo da forma como aquela cultura se comporta, é assim que eles se apresentam para gerar uma aceitação. E o Evangelho, à medida que foi se espalhando pelo mundo, ele foi encontrando. Isso é o tipo de coisa que pode ser adequada. A questão de comportamento, de vestuário, ou o que você come. Você não vai convencer o mineiro a deixar de comer um tutu com torresmo nunca. Você não vai deixar. Você nunca vai fazer com que o chinês deixe de comer arroz. Tanto é que o Cliff, nós perguntamos, e o rango lá, Cliff, como é que é? O café da manhã é arroz, almoço é arroz, o café da tarde é arroz, depois a gente faz um lanchinho de arroz, uma jantinha com arroz e uma ceia com arroz. Ele não falou isso, você lembra? Lá é arroz, 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 arroz e arroz. É a cultura dele. Nossa, vocês estão proibidos de comer arroz. Você não vai mudar isso. É da cultura. Mas existem coisas que não podem e não devem ser mudadas, que são inflexíveis, que é a questão da doutrina. E à medida que o Evangelho foi se espalhando no mundo da época, ela foi encontrando a doutrina helênica, a doutrina esparramada no mundo inteiro pelo pensamento grego. E a forma como pensa, inclusive quando Paulo ele teve lá naquele Areópago, né, ele pregou lá para aqueles filósofos gregos, que está lá em Atos 18, 19, por ali, eles vinham ouvindo o que Paulo vinha falando, mas quando ele tocou no assunto ressurreição, aí a turma riu. Aí ele perdeu os ouvintes dele. Mas era um ponto que tinha que ser tocado. Porque o raciocínio grego é que o corpo ele é intrinsecamente mau. E ele é desnecessário. Ele é corrompido. Então, quando Paulo falou a respeito da ressurreição, que Cristo morreu e ressuscitou, reassumiu o seu corpo, eles pensaram assim, para quê? Depois que você fica livre de uma coisa que não presta, por que você vai reassumir aquilo? Por que eu vou buscar aquilo de novo? O corpo é lixo. O raciocínio grego é que o corpo é um peso, é algo corrompido, é algo desnecessário, é algo que você tem que ficar livre dele. E o Evangelho ele leva a mensagem de que Cristo, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, ele passou por uma morte física e ele foi ressuscitado e reassumiu o seu corpo novamente, porém glorificado, a semelhança do corpo que um dia nós também receberemos, porque aquele que ressuscitou, mesmo que ressuscitou Jesus, é o que vai ressuscitar cada um que crê nele. Então, essa mensagem da ressurreição, de Deus se tornar carne, de Deus se tornar um ser humano, ela era um pouco desagradável para o pensamento que prevalecia no mundo, o pensamento grego. Mas ao mesmo tempo existia uma certa irrefutabilidade na mensagem do Evangelho, algo que não podia ser refutado, né?
O que eles fizeram? Eles misturaram o negócio. Eles pegaram bolo segundo São Tomás, né? 3 pitadas de evangelho, 1 pitada de judaísmo e 4 pitadas de filosofia grega. E bate e divulga. Eles começaram a esparramar um evangelho deturpado, que quando a gente estuda a história da igreja, a gente fica sabendo que é o evangelho gnóstico. Gnóstico, vem de gnose, conhecimento. Na realidade, o assunto que mais incomodava aqueles que estavam ouvindo o evangelho pela primeira vez. E o assunto que mais incomoda Satanás, e portanto é o que ele vai tentar deturpar e destruir primeiro, exatamente a doutrina cristológica, o ensino a respeito da pessoa de Cristo. De todos os ensinos que a Bíblia apresenta, ela tem um ensino sobre Cristo, cristologia, ela tem um ensino sobre a salvação, a soteriologia, ela tem um ensino sobre a igreja, a eclesiologia, sobre os anjos, a angelologia, as últimas coisas também. Mas o assunto que mais incomoda Satanás é exatamente o fato de Jesus Cristo ter se tornado um homem, ter vindo aqui humilhado na cruz e depois ainda ressuscitado. Foi a vitória de Deus. Foi a semente da mulher esmagando a cabeça da semente da serpente, conforme foi prometido lá em Gênesis 3,15. Então, e essa mensagem, ela é explosiva, ela é impactante. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, no que diz respeito a Cristo, é algo que muda a vida das pessoas, é algo que muda famílias, é algo que muda gerações, é algo que muda países inteiros, que muda a história. Então ele tinha que deturpar o ensino a respeito de Cristo, Satanás. Ele tenta. Jesus falou que as portas do inferno prevalecem contra a igreja, mas ele faz as tentativas dele. Então ele começou a oferecer uma cristologia docética. O Isaac, a cristologia docética não é uma cristologia melada de mel e nem de açúcar. A cristologia docética. A cristologia docética é porque a palavra docética vem de doqueu, D-O-K-E-O, no português transliterário, no grego transliterário, que significa aparência. Aparência, doqueu. Então, essa cristologia gnóstico-docética é uma cristologia que pregava, que Jesus Cristo era só um homem, ele era um nazareno, um carpinteiro, que vivia sua vida tranquilamente, como qualquer judeu religioso, mas quando ele foi lá se arrepender dos seus pecados, no batismo de João, o Cristo baixou nele. O Espírito de Cristo entrou no homem Jesus. E ele falou, eu tenho a força. E ele passou a fazer um monte de coisas. Isso é o que os gnósticos pregavam lá no primeiro século, que o João está escrevendo para combater. Jesus Cristo, Nazareno, é uma pessoa. Jesus, do Nazareno. Cristo é um Espírito que Deus mandou para possuir o homem Jesus. E muita gente foi para o inferno acreditando nisso. Isso está na história da igreja. E esse Espírito de Cristo capacitou o homem Jesus a fazer tudo que ele fez. Mas quando ele viu que o bicho ia pegar, que a cruz ia acontecer, o Espírito de Cristo se retirou de Jesus e deixou ele morrer sozinho lá na cruz. E o homem Jesus morreu e pronto, acabou. Nunca mais está lá morto, até hoje, segundo eles. Mas o Espírito de Cristo apareceu como que um fantasma. Ghost. Todo mundo já assistiu o filme Ghost? O rapaz gosta da moça, mas ele não pode beijar a moça porque ele é um ghost, ele é um espírito. E Jesus, o
o Espírito de Cristo que tinha habitado no homem Jesus apareceu para os apóstolos depois da morte do homem Jesus e andou entre eles. Era só uma aparência de Jesus, mas não era um Jesus, era o Espírito, era o Ghost. E isso começou a ser ensinado nas igrejas e começou a bombar. Porque qualquer porcaria que você ensina na igreja, que sai fora, dentre aspas, da chatura do Evangelho, que fala que você é pecador e que você tem que consertar a sua vida, e a gente não gosta disso, qualquer coisa, não, Deus é o dono do ouro e da prata, Ele quer te abençoar, Ele quer te fazer rico. Opa, esse Evangelho é legal, esse Evangelho bomba, explode para todo lado. Então, esse Evangelho que fala, que faz uma adequação do cristianismo com o judaísmo, com a cultura helênica, se tornou aceitável, se tornou coerente aos olhos do mundo da época. E esse gnosticismo começou a se espalhar entre as igrejas. Essa doutrina de que Jesus Cristo, na realidade, não ressuscitou fisicamente, porque o corpo, nós não vamos levantar algo que não presta, que é desnecessário, algo do qual nós queremos ficar livres. O que ressuscitou, o que apareceu para os apóstolos, para aqueles que viram o Cristo depois do morto, era uma aparência de Jesus. É o Ghost. Ele canta para mim fazer o Beto. É o Ghost. Todo mundo já assistiu o filme Ghost? É um lixo de filme. Um filme espírita, né? E bombou por isso. É porque é ruim que bombou. Se fosse bom, não bombava. Se for uma coisa bem cristã, bem bíblica, deixa esse trem esparramar, não. Se for algo assim que leva para o pecado, que leva para o inferno, que leva para o... aí bomba, aí estoura, aí todo mundo usa camiseta, posta no Facebook, gosta demais da conta. E observa então agora como faz sentido os primeiros versículos de 1 João. Porque está sendo dito por aí que Jesus era um Ghost, era um fantasma, que ele não ressuscitou fisicamente. Então João, a última testemunha, ainda bem que tinha uma última testemunha, né? Ele escreve, olha, nós vimos, nós ouvimos, nós contemplamos, nós apalpamos que Jesus, depois de ressurreto, ele falou, chega aí, pode pegar, enfia o dedo aí na pereba mesmo. Inclusive aquele rapaz lá, que não estava lá, mas depois estava, eu falei, eu só acredito, ele era o Silvio Santos da época, né? Eu só acredito vendo. Lembra? O Tomé? E quando Jesus apareceu a primeira vez, o Tomé não estava lá. Falou, o mestre esteve aqui. O mestre esteve aqui, comeu um pedaço de peixe, comeu um pedaço de mel com nós aqui. Nós somos forró judaico. Vimos ele mesmo, estava aqui, nós vimos, ouvimos, conversamos com ele. E o Tomé, que era o Silvio Santos na época, eu só acredito, bando, né? Eu sei que assiste o Silvio Santos todo domingo, é isso que ele fala. E Jesus apareceu e falou, olha, coloca o dedo aí. E ele foi, ele colocou mesmo. Ele não se fez advogado, né? Mas já que é para ele. É ele mesmo. Nós apalpamos, vimos, ouvimos. E o João está dando esse testemunho. Falei, tá, pastor, não está aqui hoje? 2 horas. Eu pedi para eu falar 5 minutos, tá? Então. Pois é, não, porque eu estou perdido aqui. Eu sei que não deu uma hora ainda, que enquanto não der uma hora, a luzinha vermelha ali fica piscando. Porque grava uma hora que eu tenho que para me iniciar. Então observa a introdução da Epístola de João. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E o que temos visto e ouvido é isso que nós estamos anunciando, processo. Ele era mineiro, né? Processo. Então, esse é o primeiro propósito
da Epístola de João. Na realidade, essa Epístola de João tem um propósito triplo. Primeiro, ser uma testemunha. Jesus Cristo teve aqui, ele era de carne e osso, ele teve sede, ele teve fome, ele morreu fisicamente e ressuscitou fisicamente. Porque eles comprovaram isso. João estava lá no dia que Jesus atravessou a parede e comeu com eles um favo de mel e um pedaço de peixe. E depois teve também um ramo na beirada da praia. Aliás, teve tanta coisa que aconteceu que nem está escrito, porque o João fala isso. Não ia caber os livros no mundo se eu fosse escrever tudo o que aconteceu. Mas existem alguns relatos. Então o João escreve para dar testemunho da provas de que Jesus Cristo foi o Verbo encarnado, para desmentir essa filosofia grega, esse gnosticismo, esse conhecimento do Evangelho baseado no raciocínio humano. Ele também escreve para falar a respeito da realidade do pecado, que é o nosso próximo assunto. E ele escreve também para falar, para alertar contra o falso ensino, os falsos mestres, os anticristos. Então isso nós vamos ver na semana que vem, porque na realidade são 3 assuntos, mas é um assunto só. Porque o anticristo e o falso mestre é aquele que está negando a divindade de Cristo e é aquele que está negando a realidade do pecado. Porque baseado naquele mesmo raciocínio da questão do corpo, eles chegaram à conclusão que não existe pecado. Eles chegaram nessa conclusão. Porque na realidade as escrituras, a teologia, ela tem uma unidade. Tudo está amarrado. Se você derruba a cristologia, você derruba a martiologia, que é o estudo do pecado, e por consequência você derruba a soteriologia. Se Cristo morreu pelo pecado que não existe, vai salvar de quê? Ele vai formar o quê? Que igreja é essa? Para testemunhar para quem? Para esperar o quê? Aí quando você vê, derrubou até a escatologia, vai igual um dominó. Você sustenta toda a doutrina ou você nega toda a doutrina. Não tem como você ter as doutrinas que são simpáticas e aquelas que você não aceita. Porque tem seitas, religiões, grupos, igrejas que fazem uma seleção. O que é aproveitável e o que não é aproveitável. Mas não pode ser assim. Ou cai tudo, ou tudo fica de pé. Amém? Semana que vem a gente continua. A não ser que aconteça o arrebatamento. Se é que a escatologia está correta. Você ontem ficou dando testemunhos escatológicos aqui que eu vi. Eu? É. Que Jesus vai voltar. Ele não deu testemunhos escatológicos? Deus não deu testemunho escatológico. Ele fez um resumo teológico. Fez um testemunho que foi uma teologia sistemática. Passou por todas as teologias. Ele estava tão em êxtase de alegria, que nem viu então, o que ele falou. Vamos orar?